O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse hoje que a variante Delta, detectada na Índia, já atinge ao menos 98 países pelo mundo. Ele alertou que essa nova cepa está se propagando de forma rápida em países tanto com baixa quanto com alta cobertura de vacinas. E para saber mais sobre essa nova variante, a gente conversa agora com a doutora Raquel Moarec, médica infectologista da Rede DOR. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Tarde Band News. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Pablo. Vamos lá. Falando sobre essa nova variante, né, que já nem é mais nova, porque já está circulando por pelo menos 98 países, o quão mais transmissível ela é e em relação aos sintomas, ela dá os mesmos sintomas das outras variantes ou ela também é mais forte? Então, ela teve uma adaptação. O sinal e sintoma dela é um pouco diferente das nossas originais do ano passado. Então, ela é coriza, ela pode dar febre, ela pode dar dor no corpo e dor de cabeça. Ela não tem perda de olfato nem paladar. Então, ela é um pouquinho mais como uma síndrome gripal mesmo. E com isso, as pessoas precisam ficar mais atentas e procurar auxílio para fazer o diagnóstico. Senão, vamos ter um aumento, realmente aumentar a taxa de transmissão desse vírus. Doutora Raquel, é o Pablo aqui falando, bem-vinda, obrigado pela entrevista. Essa semana a Alemanha anunciou que 70% dos novos casos devem vir dessa variante. Para que isso se espalhe, esse mesmo procedimento para o resto do mundo, é questão de tempo ou a senhora acha que devido às fronteiras aéreas fechadas do Brasil com o restante do mundo, a gente tem menos chances de ter essa variante com mais presença por aqui? Não, nós já tivemos 2 casos aqui, teve 6 com diagnóstico no país. Eu acho que isso é uma disseminação e uma adaptação do vírus, né? Não tem só essa variante, que seria a mutação, existem várias. Esta é porque, como ela começa com um quadro gripal, as pessoas acham que está só com uma gripezinha e não vai realmente procurar assistência e continua a transmissão. Então, o cuidado com essa nova variante é que ela realmente parece uma gripe, né? E ela continua a sua evolução e adaptação e a transmissão, aumentando a taxa em vários países, chegando a 90% da presença delas. Então, o cuidado que a gente tem que ter no nosso país tem um quadro gripal, procure sua assistência à sua saúde para ter um diagnóstico realmente se é gripe ou se realmente é o coronavírus. Um alerta importante, até porque a gente está no inverno, um momento que as pessoas costumam mesmo ficar mais resfriadas e aí o que não pode é justamente isso, achar que se trata de uma simples gripe e não procurar ajuda médica. E essa transmissão, ela é importante, inclusive, para quem já tomou vacina, né? A gente já falou agora há pouco aqui ao longo do jornal sobre os efeitos da vacinação, queda nos índices de transmissão, também nos índices de leitos de ocupação da UTI, mas quem toma a vacina também pode transmitir. Então é importante, doutora, o uso da máscara nesse caso? Isso, olha, o que a gente precisa entender? Nós estamos com diminuição ainda, nós não estamos com boa vacinação de gripe, as pessoas também não foram vacinar para a gripe. Então elas acham que estão com um quadro gripal apenas. O que a gente precisa entender é que a vacina do coronavírus, qualquer uma delas que temos no país, ela vai diminuir formas graves, ela vai diminuir taxa de mortalidade, ela não vai diminuir você de pegar o vírus. A gente só vai conseguir diminuir a transmissão a hora que a população estiver completamente vacinada com 2 doses, no mínimo, de cada vacina, ou a uma quando se for a Janssen. Doutora, a gente está vendo direto aqui, quase que diariamente, ou diariamente, pessoas mandando mensagens para o grupo, nas rádios que o grupo tem, querendo escolher a vacina. Ou até mesmo, no caso, trocando de vacina. Em São Paulo, por exemplo, alguns casos são investigados. Pessoas tomaram uma 3ª dose de uma outra vacina ou foram se vacinar em outras cidades para tentarem tomar como se não tivessem tomado anteriormente. Qual o efeito prático disso? Escolher vacina, por exemplo, surte algum efeito ou todas as vacinas são aprovadas e válidas? Olha, todas as vacinas são válidas. Nós não estamos ainda nem 10% por país com população vacinada. Então, eu acho que a gente precisa pensar no coletivo.
pensar numa terceira dose, pensar numa revacinação, enquanto a população mundial ainda não é vacinada. É claro que começou-se a ter estudos de indicação ou não, ou avaliar a presença ainda da defesa da vacina. Já tem trabalhos agora com 8 meses realizado da vacina com defesa. Então, eu acho que precisa dar tempo à ciência para mostrar se realmente precisamos de uma terceira dose, se precisamos de uma revacinação. Mas, no momento, pensar coletivo e pensar na vacinação como um todo, com a vacinação completa para toda a população. Não pensar no seu individual. Não só tomar você a terceira dose, pensar que todos precisam tomar as vacinas como um todo. Doutora, existe uma suspeita de que alguns lotes da vacina da AstraZeneca foram aplicados fora do prazo de validade. Também o efeito prático no organismo, caso alguém tenha sido vacinado com uma vacina fora da validade. Isso pode ter algum efeito reverso ou, na verdade, é apenas uma ineficiência, uma ineficácia da vacina? Olha, Andressa, isso tem que ser analisado como um sinal ou uma investigação como farmacovigilância para avaliar a resposta dessas pessoas à vacinação. Então, a vacinação que tem no mundo tem fase 1, 2, 3 e a 4 que já está rodando desde que a gente começou a vacina. Então, se tem lotes que tinham com validade inadequada, isso, a Secretaria, o Ministério, eles têm a obrigação de fazer uma triagem disso e reavaliar a população que tomou essa vacina para avaliar se vai ser necessário reabordagem, reanalisado, reavaliar a defesa, de que forma vai trabalhar nisso. Doutora Raquel Marrec, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa tarde para a senhora e até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada, bom fim de semana, doutora.